ouvintes da Hora Americana, meu nome é Alessandro Possati, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Federal Rural do Rio de Janeiro e o vídeo de hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre os códices. Os códices são espécies de livros mesoamericanos, ou seja, livros produzidos pelos antigos indígenas. Esse nome vai ser usado principalmente a partir do século XIX, mas ele não vai ser usado só para falar sobre essas fontes mesoamericanas, porque lá na Europa também existiam livros, principalmente na época medieval, que seguiam um estilo parecido com a desses códices. A principal diferenciação entre os que eram produzidos na Mesoamérica é o fato de ter bastante iconografia, ou seja, as imagens são um ponto essencial para falar sobre os códices que os ameríndios faziam. Entre aqueles que têm origem indígena, hoje a gente tem restando apenas 15. Isso não quer dizer que a gente não tenha como conhecer algumas coisas que os indígenas fizeram por meio desses códices. Todos eles são documentos extremamente ricos. O que a gente tem é que, na verdade, grande parte dos códices aos quais a gente tem acesso são produções mistas e não apenas produções feitas apenas pelos ameríndios. E muitos desses códices foram destruídos pelas próprias populações indígenas num processo de conquista, que também conquistou seus imaginários, também fez com que as lógicas políticas levassem com que grupos rivais destruíssem códices produzidos uns pelos outros, nessa tentativa de conquistar mais poder naquele contexto que ia se desenhando em todo o sistema colonial nas Américas. Os códices são fontes, então a gente tem que entender o quanto de específico tem nessas fontes na hora da gente pesquisar esses tipos de fontes que vão nos dizer sobre esses povos mesoamericanos. A maioria dos códices do período pré-colonial não era feito de celulose, era feito ou de pele de animal ou daquela parte de folha que cerca o milho, que era um produto muito comum na Mesoamérica, né? Os mesoamericanos costumavam ter como seu principal ponto de diferença quando a gente for comparar com os códices europeus ou até documentos asiáticos, o fato do uso das imagens e o fato dessas imagens funcionarem como textos, né? É como se cada códice fosse um grande texto escrito onde cada uma daquelas imagens, daqueles símbolos, vão ter diferenças múltiplas quando colocados em contradição ou quando entendidos dentro de uma frase, por exemplo. Outra questão muito importante é entender a centralidade dos calendários. Vários autores já falaram sobre como o entendimento dos calendários ou a organização do tempo é muito importante para a gente entender os povos da Mesoamérica, daquela região, né? E os códices são uma das principais fontes que a gente usa para entender essa organização do tempo, porque a maioria deles tem calendários, ou seja, tem ali escritas as formas de entendimento, a cosmovisão desses povos sobre o seu tempo e a forma de se organizar. Olá, ouvintes da Hora Americana, meu nome é Alessandro Possati, eu sou mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Federal Rural do Rio de Janeiro e eu venho aqui falar um pouco sobre o jogo da bola dos mesoamericanos. O jogo da bola vai ser considerado por vários autores muito clássicos dos estudos dos mesoamericanos como uma das suas principais características, junto com os códices calendários, com as suas festas rituais, com a construção de pirâmides. Isso diz muito sobre o jogo, é o fato de que ele é uma das atividades culturais que reforçam o ser, o ethos, daqueles povos tão diversos que viviam naquele território, naquele conjunto de territórios que hoje a gente chama de Mesoamérica, pensando a Mesoamérica como um conceito histórico-cultural. Por ser uma atividade plural, a gente precisa geralmente dividir o jogo da bola pelos lugares e pelas temporalidades em que ele foi disputado, né? E ele vai ter as suas funções específicas para cada região. Por exemplo, os Olmecas, que são considerados por alguns pesquisadores os originários, né, aqueles que criaram o jogo da bola, ficam conhecidos por serem o povo da borracha. Isso, muito provavelmente, a sua ligação com o jogo tem a ver com o fato de que as bolas do jogo eram feitas de borracha maciça. No caso dos maias, que também tem uma relação muito forte com o jogo, a gente pode destacar a narrativa do Popol Vuh, onde os dois deuses gêmeos, né, Xbalanque e Hunahpu, teriam batalhado no inframundo, jogado uma partida de jogo de bola para dar origem ao que a gente chama de quinto sol ou quinto ciclo de existência dos povos.
Os astecas também têm algumas narrativas semelhantes, onde o jogo da bola está muito presente. Por exemplo, Huitzilopochtli, um dos deuses mais importantes dos astecas, teria jogado o jogo da bola em um dos momentos da viagem que leva os astecas lá do norte do México até o México Central, onde eles fundariam a sua cidade principal, a cidade de Tenochtitlan, a cidade no meio do lago. Outra questão muito comum quando se fala de jogo da bola é o sacrifício, é pensar o sacrifício humano. Até hoje, a maioria dos autores não define muito bem qual é a relação fechada do jogo com o sacrifício, porque veja bem, em algumas regiões é muito possível que os derrotados do jogo da bola realmente viessem a ser sacrificados. Porém, isso faz a gente pensar se não eram os próprios vencedores que seriam sacrificados, visto que para aquela sociedade o sacrifício era uma grande honra. Isso muito provavelmente vai variar de temporalidade, de região e de população. O que é muito possível é que o jogo fosse jogado de duas formas diferentes. Uma de maneira mais comum no dia a dia, como uma atividade lúdica, e a outra no momento em que ele era ritualizado, visto que vários campos de jogo de bola estão muito próximos arquitetonicamente de locais religiosos, como pirâmides e centros onde os sacrifícios eram realmente feitos. Atrás da maioria dos jogos de bola existiam os chamados Tzompantlis, que eram uma espécie de reque distante onde eram colocadas cabeças de pessoas sacrificadas. E isso é mais uma das formas da gente lembrar que o jogo está sim muito ligado ao sacrifício, mas não necessariamente de uma maneira solta, onde todos aqueles que jogassem iriam morrer.